Mas vamos ler em Mateus 25, que é alguma coisa importante para a nossa preparação para o arrebatamento. Aleluia! Não basta saber, irmãos, que Jesus vai arrebatar a igreja. É preciso você saber se está na igreja que Jesus vai arrebatar. Aleluia! É preciso, irmãos, nós estarmos preparados para aquele dia. Mateus 25 diz assim a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui, meus irmãos, a Bíblia fala de 10 virgens. Essas 10 virgens representam a igreja que se guardou doutrinariamente. São virgens porque, ao menos no que refere-se ao conteúdo da salvação, não se prostituíram. Pregam a mensagem da salvação. A virgindade é salientada para a igreja acima de tudo, no sentido de ela não estar doutrinariamente corrompida. Então essas 10 virgens representam a igreja professa, não o corpo de Cristo, onde só há verdadeiros crentes. A igreja visível, a cristandade, a comunidade dos que se professam crentes e que, pelo menos teoricamente, guardam a doutrina. São 10 virgens. É uma comunidade que não se corrompeu doutrinariamente, mas há 5 virgens que são prudentes e 5 loucas. Notemos que essas 5 loucas não eram prudentes e ficaram loucas, não. Elas sempre foram loucas. Ou seja, representam as 5 loucas pessoas que não estão doutrinariamente contaminadas. Elas ensinam o que é certo, elas ensinam o que é conforme a Bíblia, mas elas não são crentes. São virgens, mas são loucas. Um crente não é louco. Louco é o que construiu sua casa sobre a areia, que é a carne. O homem foi feito do pó da terra, o corpo, a carne, foi feito do pó da terra. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louco é o que edificou sua casa sobre a areia, que vem a tempestade e o vendaval, e ele não resiste. Diz que é crente, mas vem a tentação, a dificuldade, e ele vai-se embora. O crente verdadeiro, que é sábio, que é prudente, é o que edificou a casa sobre a rocha, fez uma vala e colocou a casa dentro. Vem a tempestade, vem o vendaval e a casa se mantém de pé. Essas 5 virgens são virgens, mas são loucas. Elas têm a pureza doutrinária, mas não edificaram a casa sobre a rocha. Não são crentes, mas sabem a mensagem, sabem ensinar aos outros. Não lhes falta conhecimento correto, boa orientação doutrinária para a salvação, mas não entregaram o coração a Jesus. São loucas. O que as caracteriza é que elas tinham lâmpadas acesas, mas no interior da lâmpada, na vasilha, não havia azeite. Imagine uma lamparina que está acesa, só pelo pouco de querosene que tem naquela parte de exterior, naquela corda, eu não sei como é que é o querosene, corda, algodão, o que tem naquela parte exterior, mas dentro não tem mais óleo, não tem nada de óleo. Imagine alguém que molhou só aquela parte externa, assim, de uma lamparina, né? Molhou só aquela parte externa da lamparina, acendeu o fogo, mas dentro, assim, bater, não tem nada. Pode
toca lá que está aquele barulhozinho oco. São as loucas. Só tem pro lado de fora, não tem nada do lado de dentro. Sabe a verdade, fala bem direitinho, dá aula na escola dominical se for preciso. Dá glória a Deus quando o pastor proclama a mensagem, mas dentro não tem nada. Não tem vida interior, do interior não fluem rios de água viva, tem a doutrina, mas não tem a experiência, conhece a palavra, mas a palavra não é nela viva e eficaz. Há pessoas assim, irmãos, externamente parecem crentes, cantam os hinos, glorificam, se for o caso até choram também, de comoção, conhecem a palavra, mas não têm a experiência. Não conhecem Jesus no íntimo. São vazias por dentro. Lamparinas com querosene só do lado de fora. Dentro está vazio. Mas as prudentes não. As prudentes a lâmpada estava acesa do lado de fora. E dentro, irmão, tinha peso. Aleluia. O crente verdadeiro não é maneiro não, ele tem peso, aleluia, porque ele é santuário do Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança da glória, do seu interior fluem rios de água viva, no seu interior uma fonte que jorra para a vida eterna, ele tem vida dentro dele, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem vitória contra o pecado. Aleluia. Ele não é levado pelo vento. Ele tem solidez, ele está na rocha. Ele tem peso, a presença de Deus dentro dele.